Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus viva. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Melhorou. Graças a Deus. Para mim é uma honra estar dando. É o início, né? O início desta campanha. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Né? Dando início a essa campanha. E creio que Deus vai falar ainda muito através de outros pregadores. Né? E hoje nós vamos dar o pé e partida aqui nessa campanha. Amém? Abra a sua Bíblia. Minha alegria muito grande estar aqui com o pastor Jaci, pastora Verônica, né? São amigos, né? São pessoas que a gente conhecemos pouco tempo e, né, agora faz parte ali, né, da casinha do coração tão apertadinho. Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Vamos estar lendo primeiro o tema, né? Vamos estar lendo o tema, a parte B de 1 João, primeira carta ou primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, a parte B, entendeu? A parte B do versículo. Aleluia. Primeira carta ou a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, parte B do versículo, que diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Vamos fazer agora uma segunda leitura, agora no Evangelho de João, capítulo 10. Agora nós vamos descobrir quais são essas obras. E o versículo 10. Evangelho de João, agora é o Evangelho, já não é mais carta. O Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 10. É um versículo muito conhecido. Diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as vossas ovelhas tenham vida, e vida com plenitude ou com abundância. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Os que estão em pé, claro. Glória a Deus, aleluia. Irmão, dentro desse contexto bíblico, a gente vamos estar dando uma viajada aqui nas Escrituras Sagradas. Aleluia. E nós vamos descobrir para que Jesus veio, né? Ele veio para desfazer todas as obras do diabo, né? Sabemos que o diabo, ou o Satanás, o acusador das nossas almas, é um ser espiritual, e ele trabalha na parte espiritual, entendeu? A gente não tem capacidade de ver ele, né? Só quando ele se manifesta em um corpo de alguém. Aí a gente vê a manifestação de demônios, entendeu? Que ele se materializa usando os corpos das pessoas. Aqui o contexto bíblico, entendeu? Histórico. João começa a falar sobre pecado. E ele fala: quem pratica o pecado, né? Ele é filho do diabo, porque ele peca desde o princípio, entendeu? E ele começa a falar agora a consequência, aonde o diabo trabalha, em tudo em volta do aquilo chamado pecado. Quando a pessoa começa a pecar, ela se torna um alvo, ela se torna um boneco de facilidade para o diabo usá-lo. Por muitas vezes a pessoa começa a fazer coisas erradas, vai cometendo, e aí quando mal percebe, ela se torna escrava do pecado.
O que é uma pessoa que é escravo do pecado? É uma pessoa que não consegue deixar de pecar. Entendeu? Todos nós hoje somos pecadores arrependidos. Entendeu? Viemos ao arrependimento dos nossos erros. Agora tem os que são escravos do pecado. O escravo do pecado, ele quer sair, ele quer largar, mas ele não tem força porque ele é dependente do pecado. E automaticamente ele se torna filho do diabo, por causa de ser escravo do pecado. E o texto deixa bem claro que Jesus ele veio para desfazer todas as obras do diabo. E quais são essas obras? A gente lemos já no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que as obras dele é roubar, matar e destruir. Meu Deus! E ele não respeita a posição. Ele não respeita, entendeu? Se a pessoa está no mundo ou está na igreja, se deu lugar, segura. Ele entra com tudo para dentro. Entendeu? E se a gente não trazer vigilância, como diz um certo pregador, ele vem como raposinha. Mas sabe que a raposinha, ela vai crescer. Entendeu? E depois que ela tiver crescido, ela vai virar uma raposa velha dentro da tua casa. Entendeu? Quando ela é pequenininha, é muito lindo ver uma raposa ainda filhote. Entendeu? Ai, passando a mão nela, é o pecadinho. Tem muito, né? Como diz um amigo meu de São Paulo, existe crente que tem pecado de estimação. Ele anda com um pecadinho dele, vai passear com um pecadinho dele. Você tem, quem é isso aí? É meu pecadinho de estimação. Eita, Jesus! Então tem pessoas que têm essa mentalidade de ter o seu animalzinho de estimação chamado pecado. Então olha só, irmãos, o contexto fala que quando isso acontece, o diabo ele veio, não veio para outra função. A gente vê que na área do espiritismo baixo, né, do afro-brasileiro, que é o candomblé, umbanda e quimbanda, né, linha branca, umbanda. O que significa isso? Eles dizem que fazem o bem, só que depois da meia-noite vira quimbanda. Então mesmo que coloca, entendeu? Que a quimbanda coloca, a umbanda tira. Entendeu? É um efeito, né? Um efeito aí, olha, parte de dominó, né? Então, o que a gente aprendemos que é isso? No mundo espiritual, o diabo está trabalhando na mente, na vida das pessoas. E a gente vai viajar um pouco dentro das escrituras e a gente vai ver que o diabo ele não respeita, entendeu? Religião, ele não quer saber se tu está dentro de uma igreja. Se você der espaço, ele vai entrar na sua vida. Ele entra através de doença. Nem todas as vezes é através de uma manifestação. A manifestação, a pessoa fica possessa, ela chega, isso é a parte extrema do inimigo dominar o corpo da pessoa. Mas a maioria das vezes o diabo está conversando. Ele conversa nos nossos ouvidos. E não é coisa da nossa consciência, entendeu? É o diabo conversando. Quantas vezes pessoas estão passando por um momento de afligido por tantos problemas na sua vida, e ele está numa situação da sua casa, numa parte doméstica, aí ele começa a lavar uma louça e vê uma faca, a voz soa no ouvido, tira, corta os pulsos. Para que você viver mais? Olha só a situação que tu está vivendo, olha a vida familiar que tu está levando. Será que vale a pena ir para a igreja? Então existem pessoas que são escravas e se tornam ouvintes do diabo. Elas começam a ouvir a voz do diabo e obedecê-la e ser convencido a ela. E tem crente que pode cometer suicídio? Tem. Aconteceu um tempo para trás aí nas redes sociais, uma irmã que tomava conta de uma igreja lá no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira. E foi filmado ao vivo a morte dessa irmã. Ela subiu na parte do viaduto, que fazia os outros passar pela parte de baixo. Ela subiu na parte de cima do viaduto.
aquela parte que fica ali igual, parecendo como se fosse um corrimão, que fazia a separação da pista, entendeu? Como um alambrado, e ela subiu naquele lugar, e ela virou de costas, as pessoas tudo filmando naquele momento. Ela vira de costas, abre os braços, e ela se joga lá de cima. A mulher estava com uma saia comprida, um cabelo longo, então estava demonstrando que era certamente de alguma igreja pentecostal. Quando foi ver, ela disse que estava desiludida com o trabalho da igreja, e ela disse que não conseguia controlar mais, e ela resolveu tirar a sua própria vida. Agora me fala o que passou na mente dessa mulher nas suas últimas horas. Que voz ela estava ouvindo para tentar tirar a sua vida? O pastor, ele cansou-se, atribulado de tantos problemas, tanto na parte familiar, como também na parte religiosa da igreja que ele dirigia. Ele achou agora melhor escrever uma carta e mostrando que não aguentava mais, que não tinha condições nenhuma mais psicológica de dirigir a igreja, e achava agora que encontraria paz tirando a sua própria vida. Agora me fala o que está por trás disso. Nós aprendemos que as obras do diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, e é a função que ele está fazendo. Aos poucos as pessoas estão sofrendo isso. A maior guerra espiritual, ela não está no mundo físico, ela está no mundo invisível. Aonde? Aqui. O diabo trabalha na mente das pessoas. Quando chega a ver uma pessoa do nada desistir da vida e vão começar agora a viver na rua, jogado na rua, comendo como um animal lavagem, de o resto de comida de restaurante, ou pedindo comida na rua com cobertor jogado, olhando para a pessoa, ela vai contar um pouco da vida dela, e a vida dela é essa: a minha esposa me abandonou porque ela é descontrolado, um bebo descontrolado, a minha família me rejeitou e virou as costas, e eu achei melhor como a rua para ficar como arrelento e ficar como nas praças, envolvendo e deitado nas ruas como meu Deus. E quem está por trás disso? O que rouba sonhos, o que destrói vidas. Aleluia! E ele tem feito isso com muitos milhares de pessoas. Você está sentado aí, mas tem pessoas que estão vivendo um cenário como esse. E o texto deixa bem claro que Jesus, ele foi para uma das sinagogas, e ao chegar na sinagoga havia uma mulher, uma beata, uma mulher religiosa, que não perdia nenhum culto na sinagoga ao sábado. Uma mulher que carregava uma liga nas suas costas, ou um caroço nas suas costas, que tirava os movimentos de ela se ficar reta. E ela tinha dificuldade com isso, até mesmo para fazer a comida. Eu posso imaginar como é que ela andava, e eu posso imaginar ela sentada e curvada, porque a pomalinha nas costas não deixava ela ficar reta. E o texto da Bíblia fala que era um espírito de enfermidade. O que é espírito de enfermidade? Algo colocado pelo diabo. Jesus fala que ela era uma escrava do demônio, dos demônios, dos espíritos malignos. E ela estava na sinagoga, ela estava ali, não perdia um culto. Quantas pessoas que sofrem de uma tal maneira, aleluia. Quantos crentes que para dormir tem que tomar remédio controlado, quantos crentes que tem que tomar remédio, aleluia, pasta preta, os nervos, porque fica descontrolados. Quantos crentes que estão dentro de casa e tem sua casa como uma farmácia, porque são pessoas
As mulheres não poderiam ficar junto com os homens no mesmo local como está aqui hoje. Havia-se o pátio das mulheres, e as mulheres do lado de fora, elas assistiam o culto na sinagoga. Jesus entra naquele lugar e ele está olhando para aquela mulher que estava presa pelas forças diabólicas, e estava aí uma mulher que queria ser liberta. E aí Jesus chega naquele lugar e ele começa a olhar para aquela mulher, e uma reação do culto, ele sai do lugar que ele não deveria ir, porque era o pátio das mulheres. Jesus se retira e vai para um lugar no pátio das mulheres. E quando ele está indo em direção lá àquele local, eu posso imaginar alguém falando: ei, mestre, aí não pode, aí é onde ficam as mulheres. E Jesus finge de louco e dá continuidade na sua andada. Quando ele chega perto daquela mulher com uma corcunda, não conseguia olhar direito, ela inclina o pescoço assim, para olhar para o Senhor. Oh, meu Deus! Aleluia! Jesus olha para aquela mulher com um desejo de compaixão, e ele agora, ao tocar nela, a mulher começa a voltar, o corpo do marido vai subindo, vai desaparecendo do corpo. Aquela mulher que estava encurvada, ela vai começando a se endireitar. Quando ela percebe a anomalia, desaparece. Aleluia! E alguns doutores falam: mas tu não pode curar porque hoje é sábado. Esta mulher é uma escrava, aleluia, das forças malignas, porque não poderia libertar ela no dia de sábado. Eita Deus! E se uma vaca cai dentro do buraco, certamente você não vai deixar para o outro dia, você vai tirar. E mais essa filha de Abraão, escrava pela força maligna. Eita Deus! Agora olha para mim, uma mulher que está dentro da igreja, com a anomalia nas costas, um caroço enorme que ela carregava, e todo mundo pensava que aquilo era natural, e era uma força diabólica, era um demônio que trabalhava o espírito de doença que estava naquela mulher, e Jesus só foi ali para libertá-la, porque para isso ele veio, para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia! Jesus. Aleluia! E eu quero falar para você que ele está aqui. Ao nosso corpo, ele tem uma força inédita espiritual. Oh, Jesus! Coisas que os nossos olhos físicos não enxergam, o nosso corpo sente. Meu Vou Deus! explicar agora. Jesus. Quando tu está andando em algum lugar, ou no ambiente, ou até mesmo dentro da tua casa, ou na rua onde você está, automaticamente você passa pelo lugar e teu corpo arrepia, dá aquele arrepio e aquele medo. O teu corpo está sentindo a força e a presença de demônios, e ele está alarmando. Alguma coisa estranha está acontecendo. Ué, o que está acontecendo? Não, é porque me arrepiei todo aqui quando eu passei perto desse lugar. Me deu um medo, sei lá, estranho, alguma sensação esquisita. O corpo sente o que os olhos físicos não veem. Verdade! Meu Deus do céu! A tua matéria, ela tem esse poder de sentir isso. E quantas vezes até crentes têm passado por esses momentos? Jesus. Quantas pessoas que sofrem com insônia, ou até mesmo com pesadelos, sonhos absurdos, e por muitas vezes não é sonho de barriga cheia, não, são demônios que entram nos seus sonhos. Jesus. Porque o diabo ele veio para fazer isso. É verdade. Me leva, me entenda aqui, aonde chega um ser humano até um ponto, como aconteceu lá em Pernambuco, daquele casal, que ele pegava as empregadas, os filhos, matava, cortava em pedacinhos,
tinha para vender na praça. Você olha para mim e vai falar: isso é um monstro. Mas quando tu olha para a cara da pessoa, você não imagina a capacidade que essa pessoa poderia ter. Meu Deus. Por detrás de tudo isso há uma força espiritual. Meu Deus. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque Jesus veio para desfazer todas as sombras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aquela mulher, eu posso imaginar quando ela saiu daquela sinagoga, a família dela olhou para ela e falou assim: ei, mãe, cadê a Mamãe Maria? Cadê o caroço? Olha, foi estranho hoje na sinagoga. O quê? Um homem aí, que todo mundo fala nele, ele visitou a sinagoga. Oh, glória. E ele não tirava o olho de mim. Aleluia. Ele saiu do lugar dele e ele veio para onde eu estava, no meio de tantas mulheres, mas ela veio direto a mim. Ele olhou dentro dos meus olhos. Eu não vou esquecer nunca os olhares daquele homem. E ele me tocou na minha mão. Quando ele tocou na minha mão, eu senti uma sensação de algo saindo dentro de mim. E a mão Maria foi subindo, o caroço foi desaparecendo. E é isso que aconteceu. Olha aqui como eu estou. Mas quem é esse homem? Eu não sei. Eu só sei que ele vem de Nazaré. E ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Aleluia. Mas eu vou dizer, a mulher ficava verdadeiramente, ela não sabia. Mas nós sabemos que ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia. Deus veio para desfazer. Deus Filho veio para desfazer todas as obras do diabo. Deus eterno. Quantas pessoas estão dentro da igreja e são dependentes espiritualmente? O diabo olha e fala assim: não me mete medo. Por quê? Isso aí nem orar, ora. Não ora nem para almoçar, nem para deitar, nem para acordar. Isso não me traz medo, porque é uma pessoa que não lê as escrituras e nem sabe, anda com esse livro, mas nem lê, com essas roupas de piada, mas dentro do coração dela o mundo está aí. Meu Deus. Essa pessoa não me mete medo, é escrava minha, dependente do pecado. Meu Deus. Jesus é do céu. Mas hoje Jesus pode mudar a tua história. Verdade. Aleluia. Se tem alguém que gosta de mudar a história, se chama Jesus. Aleluia. Uma das maiores guerras, vou falar aqui. Jesus sai de Cafarnaum e Jesus vai agora para a beira do mar da Galileia. Ele pega como a sua condução, que era um barco simples da época, com os seus discípulos, e ele vai para um outro lado. O outro lado é chamado Galileia dos Gentios. Aleluia. Aleluia. E ele chega agora com seu barco. Ninguém entende por que ele estava indo para Decápolis, um lugar que é onde tinha a região de 10 cidades reunidas, chamado Galileia dos Gentios. Ninguém perguntava por que ele estava indo ali, mas Jesus estava ali para mudar a história de um homem. Que no livro de Marcos relata que este homem estava com as unhas grandes, cabelos compridos, e andava nu e comia corpos de pessoas mortas no cemitério. Era como um bicho andando na rua. Quando Jesus chega, e ele chega na beira da margem, ao descer do barco, está ele, igual um bicho ronfando. Quando Jesus chega e desce no solo, ele grita: porque tu veio me perturbar, não é chegado ainda a tua hora. De lá
mesmo, Jesus levanta a mão. Eita, glória, aleluia. Alai de Pai. Eita, E Jesus agora pergunta: qual é o teu nome? Ele pensa que Jesus não sabia, mas Jesus estava ensinando os seus discípulos. Eles tinham que aprender. Qual é o seu nome? Ele falou assim: meu nome é religião. Porque nós estamos muitos. Nós somos 6.000. Aleluia. Uma legião são 6.000 soldados romanos, uma guarnição. Quando ele falou assim, são 6.000, e aí começa a implorar. Quando Jesus vai botar a mão para sair, e ele começa a implorar: não, olha, não mande nós para o abismo, mande nós para essa manada de porcos aqui. Eram 2.000 porcos. Vamos lá, 6.000. Em cada porco aí tinha 2 demônios. Não é 2 demônios ou 3 demônios? Entendeu? Fazendo a divisão, 3 demônios. Cada porco pegou 3 demônios. Disse que quando o demônio, quando o Senhor permitiu, os demônios saíram do corpo do rapaz e foi para a manada de porco. E a manada se precipitou no meio de um abismo, caiu lá abaixo nas águas. Morreram todos. E todo mundo ficaram assustados e vieram até Jesus. Mas quando vieram até Jesus, viram que o rapaz que estava igual um bicho, agora estava normal. E olharam e eu falei assim: esse é o rapaz que andava no cemitério comendo resto de defuntos. Esse é o rapaz que tem não sei quantos anos que toma um banho, cabeludo, com as unhas compridas, parecendo ruivava a noite toda como um animal. Eu não estou concedendo que ele agora está em são juízo. E ele estava em seu juízo porque os demônios largou o corpo daquele rapaz. Porque Jesus, ele veio para desfazer todas as obras do diabo. aleluia. Jesus, aleluia. Olha, eu quero falar para você: espíritos de doença. Jesus expulsou um demônio de um rapaz que era surdo e mudo. Ele voltou a falar e voltou a ouvir. Quando o demônio saiu. Existem coisas que a gente não entende. A gente vai no hospital, fazemos exame e nada consta. E a cada dia tu está apenas desviando. E nada resolve. Os médicos não entendem. É exame por exame e ele começa a imaginar alguma coisa para tentar uma coisa, um diagnóstico, aquilo que você está sentindo. Mas é uma doença espiritual. Quantos estão sofrendo de doenças malignas? E pensam que são doenças naturais. Aos poucos, em nossas casas, a gente vai abrindo brecha para as forças diabólicas entrar. Como? Com palavrões, com músicas mundanas, com tantas coisas. A gente passamos o tempo inteiro dando espaço para o diabo entrar nas nossas vidas, assistindo ou brincando com coisas sérias. Diz que a maioria no Rio Grande do Sul dos jovens e adolescentes, quase todos, 100% deles, estão com os pulsos cortados. São adolescentes entre 16 a 18 anos. São adolescentes que são lésbicas e homossexuais, mas nunca foram violentados. Meu Deus. São demônios que trabalham na vida dessas pessoas. São pessoas que são escravas e dependentes de forças malignas. Meu Deus. O que leva? Eu conheci um rapaz da Igreja Batista, de um trabalho de evangelização em Tabatinga. Eu estava ali, de frente com a Praça do Relógio, atrás do Banco Bradesco. E lá onde ficam homossexuais, prostitutas. E nós fomos fazer o trabalho de evangelismo às madrugadas. Cheguei e encontrei esse rapaz fazendo ponto com uma mini saia preta, com uma grande encostinha, com uma peruca na cabeça. Estavam fazendo
determinado ponto, nós chegamos e entregamos o panfleto. Ele olhou dentro dos meus olhos e eu vi uma lágrima na parte lateral descendo. E ele falou assim: eu posso contar um pouco da minha história? Eu falei assim: fica à vontade. Jesus. E ele começou a falar. Eu nasci no meio evangélico. Eu desde criança fazia parte do coral, fazia parte das escolas bíblicas que havia de manhã cedo nos domingos na igreja batista. Mas percebi que ao longo da minha juventude que o meu pensamento declinava para virar mulher. E eu lutei tanto contra essa força dentro de mim. Chegou um momento que eu saí de casa, saí da casa dos meus pais, parei de frequentar a igreja, conheci outros tipos de pessoas, e aí a minha vida, um abismo chamava outro abismo, e hoje eu estou assim. Você não acredita, mas todos os dias que eu saio daqui, eu faço a minha oração. Eu ainda leio a Bíblia, mas eu não tenho força para largar isso. Meu Deus! Eu olhei dentro dos olhos dele e falei: mas Jesus tem. Jesus disse que veio para desfazer todas as obras do diabo. Eu falei assim: por que tu não vai para a igreja? Tu acha que a igreja vai me receber assim? Eu vou ter um espírito de gozação, de galhofa. Ninguém vai querer sentar perto de mim, de uma congregação. Se você não sabe, eu preciso mudar. E ele começou a chorar. Eu abracei ele. Ele se inclinou aqui. E eu enganei ele chorando, chega a soluçar. Uma alma desejosa, querendo mudança. Aleluia. No trabalho da Rádio Redentor, nós abrimos no meio do programa um momento para pessoas desabafar entre os telefones de lesbianismo e homossexualismo na igreja. O irmão do ciclo de oração ligou lá de Santa Maria, não esquece como o dia de hoje. Tendemos o telefone, mas não jogamos no mar. E ela falou assim: olha, eu preciso de ajuda, pastor, porque tem uma força na minha mente terrível. Eu estou apaixonado por uma jovem da igreja, e eu estou pronto, se ela quiser, eu estou pronto a largar o meu marido e meus 3 filhos para ir com ela. Quantos jovens e jovens da parte feminina e masculina que são homossexuais, são mulheres e casos. A gente está vivendo aí na mídia cantores evangélicos, que até mudou o seu nome agora para um nome feminino, fez uma cirurgia para virar mulher. O outro saiu do armário, como é o provérbio aí do mundo, um cantor famoso na parte gospel, que agora se declara homossexual. Agora quantos não tem? Meu Deus. Agora me fala se o diabo não está trabalhando no nosso meio. Oh, Jesus. Deus. Agora me fala se o diabo não está destruindo pessoas e famílias. Jesus. A gente não sabe a guerra de cada um nossas guerras. Jesus. Mas eu quero deixar bem claro para você: o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para que tu tenha vida. Ele veio a abundância. Aleluia, Jesus. Jesus veio para te libertar. E eu quero falar para você que Jesus ainda muda a história de pessoas. Aleluia. Deus, Glória. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. aleluia. O que leva muitas pessoas a passar por isso?
com quem por muitas vezes tu está conversando, não é com algo da tua mente, não. O inimigo está conversando com você. Jesus, milagre. E nos momentos mais difíceis da tua vida, ele aparece. Porque ele apareceu para o Filho de Deus. Quando Jesus teve fome, o tentador apareceu. Oh, Deus. O diabo sempre vai passar, vai aparecer na tua vida no momento da tua fragilidade, das suas lutas. E ele vai conversar com você. Jesus aos céus. No mundo nós estamos vivendo desse jeito, mas o diabo sabe, o mundo já é do maligno. Ele está trabalhando, tentando entrar no nosso meio. E aos poucos ele vai entrando. Os pequenos lobinhos, eles vão tomando forma em nosso meio. Hoje nós temos coisas dentro da igreja que na época antiga era pecado, mas hoje não. E a gente vai convivendo com isso todos os dias. A gente vai convivendo com essas forças malignas no nosso meio, que trabalha ao escondido, ao oculto. Eu conheci um rapaz, o nome dele se chamava Renato. Era um diácono da igreja onde eu congreguei. O pastor estava com um plano na vida desse jovem, por ser um jovem bem avivado. Falava em língua, era batizado com o Espírito Santo. Não sei se era, mas disse que era o Espírito Santo. Vocês vão entender por que eu falei dessa forma. E o pastor agora via outra jovem também, muito desenvolvida espiritualmente. E ele agora incentiva os dois a se casarem, porque ele queria um trabalho em missão, fazer um trabalho em Macapá. E ele conversa com os jovens se noivam, e já com um plano de levar eles para o Macapá para abrir um trabalho lá. Casaram. Só que aí pararam de frequentar a igreja. Não vinham para os cultos, e a esposa dele todas as vezes ficava pedindo oração. E eu falei assim, alguma coisa está acontecendo. Por que está acontecendo, pastorito? É porque todas as vezes a esposa do nosso amado diácono Renato, ela fica pedindo oração, como se tivesse querendo uma resposta de Deus. É, Jesus. E o tempo foi passando. Tinha um dos jovens da mocidade, que não saía da casa deles, daquele casal recém-casados. Segura aí a história. E disse que esse Renato diácono, recém-casado, com a jovem bem espiritual da igreja, ele se apaixona por esse rapaz, esse jovem. E ele fala assim, o jovem sempre na casa dele, e ele falou assim, olha, por que você não vamos ter uma relação entre nós dois? O rapaz se sente meio abalado, mas brutamente chega e responde para ele, se você deixar eu ficar com sua esposa, eu fico com você. Ele falou assim, isso não depende de mim, eu vou ter que conversar com ela. E disse que ele saiu ali e foi para a casa dele. A mãe dele começou a chamar a atenção dele, porque ele ficou estranho. O menino estava estranho. Todas as vezes que ele frequentava a casa daquele casal, ele vinha esquisito para casa. A mãe agora pressionou no menino, e o menino desabafa para a mãe. Mãe, o fulano de tal, o diácono, ele quer manter relação comigo. Ele disse que está apaixonado comigo. A mãe botou a mão na boca, diaconisa da igreja, e falou assim, o quê? Foi, mãe. E aí, o que tu falou? Eu falei para ele, ele disse, eu fico com ele se eu ficasse com a esposa. O quê? A mãe já pegou no cinto. Naquele mesmo instante, a mãe se desloca para a casa do pastor da igreja e fala para o pastor toda a história. Aquele menino é expulso da igreja. A menina que casou com ele cai no mundo da prostituição. Os dois largam a igreja. E hoje, infelizmente, ele tenta se erguer
gente verdadeiramente ter vida com abundância que só Jesus pode dar. Eu não me engano com religião, eu não me engano com roupas, eu não me engano, porque a verdade, a gente conhece crente não é pela roupa, mas é pelas obras. Hoje eu quero deixar uma coisa clara para você. E aleluia, Jesus veio para mudar com a parte B do versículo. E o Filho do Homem, ele veio para desfazer todas as obras do diabo. E Jesus veio para te trazer libertação, para tu dar um culto como esse e sentir a presença dele. Quantas coisas, alguém pergunta para mim, mas ele não pode estar na igreja, pastor? Pode, e por muitas vezes pode estar até sentado do teu lado aí, conversando com você. Jesus. Como pode isso? No lugar onde importa Deus. Ele não estava no jardim, onde Deus descia toda a virada do dia? Quem impediu dele estar lá no jardim do Éden, de conversar com Adão e Eva, e que toda virada do dia Deus em pessoa descia? Aleluia. Por muitas vezes o diabo está conversando com você, ele tira a tua atenção nos cultos. Ele consegue em 2 horas segurar você e tirar toda a atenção do culto inteiro, e você não entender nada do que vai falado aqui. Jesus. Ele consegue amarrar você. Por muitas vezes tu está dentro da igreja, é crente, mas não sente mais nada de Deus. E tem gente aqui desse jeito. Deus. Agora me fala que isso é normal. A única coisa que afasta o cristão de Deus se chama pecado. Jesus. O que é pecado? É o geral daquilo que não agrada a Deus. Tudo aquele que se impõe à vontade de Deus é pecado. Jesus. O pecado são coisas simples. É a desobediência da vontade de Deus, literalmente. Deus olhou e falou assim, ó, ninguém olha, de todos os frutos comer, está vendo? De todos, come de tudo. Eu fiz para vocês, menos desse. O que tinha naquele fruto? Que ele era diferente de todos. A palavra de Deus, não coma. Deus falou para não comer. Então é isso. Ele desobedeceu a permissão de Deus, e falar, Deus falando que não podia comer, eles comeram. Desobedeceram a Deus, o que eles fizeram? Pecaram. O pecado foi comer o fruto, não foi desobedecer a ordem de Deus. E o que eu quero deixar para você hoje nesse culto, feche as brechas para você não ser um alvo. Ou você já está sendo um alvo, quem sabe? Quantos suicídios, quantas coisas dentro das nossas congregações, coisas absurdas. Uma menina, ela tinha seus 9 anos, e o brinquedo antigamente era uma boneca. Se fosse no Nordeste, era uma espiga de milho, uma bonequinha com os cabelinhos. Mas na nossa época era uma boneca, uma casinha cheia de panelinha, fogãozinho. Hoje, criança não quer isso. O que a criança quer? O que a criança quer? Celular. E eles querem celular. E não é qualquer tipo de celular. É que tem a facilidade para entrar nas redes sociais. E quantas vezes os nossos filhos, você não sabe, mas estão mexendo no celular e conversando com outras pessoas que você nunca imaginou quem é.
Essa menina de 8 anos recebe e ganha um celular de presente. E ela se começa a comunicar com um homem que tinha o dobro da sua idade. E o que ela estava falando, fazendo? Mandando foto nua. Mandando foto nua. O rapaz do outro lado mostrava digitais dele. E ela fala assim: mostra a sua. E ela tirava fotos escondidas dentro de um quarto, trancada, e mandando para foto para a pessoa que a mãe nunca imagina. E quando não percebe, marca encontro, e a adolescente, uma pré-adolescente, sai ao encontro de um homem muito mais velho do que ela e é violentada. E tu me fala que isso é comum? Não, são forças malignas que trabalham no meio da família. Eu te coloque de pé. Vamos estar orando. Esse é o primeiro dia. Não sei se essa é a mensagem que tu queria ouvir, mas Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Quais são as obras? Matar, roubar e destruir. Essa é a função do inimigo nas vidas de todo ser humano. Aleluia. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Aleluia. Ele veio trazer vida para que está dentro da igreja e tenha vida. Tem condições de um crente passar por depressão. Tem algum crente que pode passar, tomar remédio controlado nos nervos. Jesus. Será que tem crente que estão nas clínicas psiquiátricas? Aleluia. Será que tem? Será que tem crente passando por depressão? Uma pressão psicológica? Tem crente que não quer sair de casa? Será que tem crente que se tranca dentro de casa e não quer sair nas ruas? E não quer viver a vida? Vamos lá, vamos orar nesse momento. Aleluia. Eu quero fazer uma oração forte com você. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos. Aleluia. Nós vamos orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, e pela tua mente. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Porque Jesus, ele veio para desfazer todas as obras. E ele vai começar a destruir e desfazer agora. Aleluia. Se você der espaço para ele, ele vai começar a acabar com todas as obras do inimigo. Aleluia. Ele vai criar aqui todos os planos. Porque diz que no ser humano tem 2 pontos de entrada: a boca e os olhos. É aonde o inimigo entra. Ele entra pelo aquilo que tu está vendo e aquilo que você está ouvindo. Aleluia. E por muitas vezes está aí dentro de você e você não consegue mais se controlar. Aleluia. Oh meu Deus, eu perdi o desejo de estar na igreja. Eu não tenho mais força de culto. Eu não tenho mais força de cantar. Eu não tenho prazer de fazer aqui nada para a igreja. Aleluia. Quantas pessoas estão sofrendo desse mal? Mas vamos estar orando nesse momento agora. Feche os teus olhos agora. E eu vou estar passando já a direção àquele que é de direito. Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor Jesus, Deus eterno. estamos nesse princípio de culto. Aleluia. É o primeiro dia de uma campanha. Oh meu Deus. Aleluia. Aqui hoje, Pai, tem a maioria são pessoas que frequentam e são pessoas religiosas. São pessoas que dizem que são seguidoras suas. E são pessoas que têm em seu coração o desejo de te servir. Deus, eu oro neste momento agora, com todo o bloqueio espiritual, com todas as forças malignas que trabalham, meu Pai, nas regiões
trabalhar, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar e eu já passo o microfone a quem é de direito.